bom dia. A gente vai começar agora uma série de aulas de geometria espacial. Precisamente nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar os poliedros. Mas antes da gente entrar a fundo nesse tema, vamos entender o que é a geometria espacial e comparar com a geometria plana. A geometria plana, o próprio nome já sugere, é a geometria das superfícies, é a geometria das áreas, é a geometria da folha de papel, vamos dizer assim. É aquela geometria que você só consegue imaginar, é a geometria abstrata, é a geometria que você trabalha com duas dimensões apenas, comprimento e largura, ou comprimento e altura, ou largura e altura. A geometria plana é a geometria que você trabalha apenas com distâncias, áreas, perímetros. A reta, por exemplo, que é um ente geométrico da geometria plana, a reta é, por exemplo, uma figura unidimensional. Ela só possui uma única dimensão, que é o seu comprimento. O ponto nem mesmo dimensão possui. O ponto ele é adimensional. Agora, quando você desenha uma figura quadrada na folha de caderno, você representa ali o quadrado com suas duas dimensões, regra geral, comprimento e largura. Mas se você quiser transformar esse quadrado em um cubo, bem, aí você precisa obrigatoriamente acrescentar uma terceira dimensão a esse quadrado, que é a profundidade, que é a espessura, que é, entre aspas, o que está por trás desse quadrado, a parte invisível, mas que você consegue imaginar. Tá? E aí você tem que criar, como eu disse, a profundidade, a espessura desse quadrado. Quando você acrescenta essa terceira dimensão, você entra de fato na geometria espacial. A geometria espacial, portanto, é a geometria do mundo real. É a geometria concreta, é a geometria que você consegue pegar, tocar, encostar. Quando você para, por exemplo, de frente para a parede do seu quarto, você enxerga a parede basicamente o que? A largura e a altura dessa parede. Isso é geometria plana. Porém, quando você dá alguns passinhos para o lado e passa pela porta, você percebe que a parede possui uma terceira dimensão, que é a profundidade dessa parede, que é a espessura dessa parede. E você, portanto, consegue pegar nessa parede, encostar nela. A tela do celular ou a tela do computador que vocês estão estudando nesse momento é o exemplo clássico. Você olha para a tela, você percebe apenas o comprimento e a altura dela, mas você só consegue pegar na tela do computador, ou você só consegue pegar na tela do celular, porque a tela é real, ela possui a sua espessura, a sua profundidade, a sua terceira dimensão. Então é essa geometria que nos interessa, é a geometria do mundo real. Tá? Isso quer dizer que a geometria plana é menos importante? Óbvio que não. A geometria plana é o suporte para a gente poder avançar para a geometria espacial. Tá? Bem, feita essa abordagem, vamos entender o que é o poliedro. Poliedro, a gente primeiro precisa identificar a origem, a formação dessa palavra. Quando a gente entende como que essa palavra é formada, aí faz sentido para a gente o que a gente vai estudar. Vou dividir a palavra poliedro em duas partes, poli e edros. Poli, vocês já devem saber basicamente o seu sentido, o seu significado. Em suma, poli significa vários, significa muitos. E edros já é uma palavra grega que, quando a gente traduz para a nossa língua, a ideia da palavra edros é planos. Então, quando você junta as duas palavras poliedros, você pode falar que é um corpo, que é um objeto formado por vários planos. Então, de forma um pouco mais elaborada, a gente pode falar que um poliedro é um corpo, é um objeto que apresenta tão somente na sua composição, na sua formação, na sua estrutura, superfícies planas, independentemente do formato dessas figuras planas geométricas. As figuras geométricas planas podem ser o quadrado, pode ser o retângulo, pode ser o trapézio, pode ser o losango, pode ser qualquer figura que passar na sua cabeça. Mas é uma superfície plana? É. Só possui superfície plana? Sim. Então é um poliedro. Tá?
Vamos olhar para essas 6 figuras que eu desenhei para vocês, vamos perceber isso. Ó. Essa figura aqui, ela é formada tão somente de superfícies planas. Você pode comparar essa parte da frente, que é um trapézio, com essa parte lateral aqui, ó, que é um retângulo. Tudo bem que são figuras diferentes, ok, mas são ambas figuras planas. Só que não são apenas essas duas superfícies do sólido. Todo ele é formado por superfícies planas. Então a gente tem um poliedro. Observe, por favor, essa figurinha aqui, que representa como se fosse uma escada, um degrauzinho de uma escada, tá? Você vai perceber que, apesar desse degrauzinho aqui ó, ser uma figura retangular, e a parte lateral ser essa figura em formato de L, tu vai perceber que, apesar de serem formatos diferentes, mas os dois formatos são planos. É isso que nos interessa. Todo esse corpo, todo esse objeto é formado tão somente de superfície plana. Então é mais um exemplo de poliedros. Agora, quando a gente vai classificar os poliedros, a gente pode classificar em poliedros convexos e poliedros não convexos. O que é um e o que é o outro? Vamos começar pensando da seguinte forma. Quando você estende a palma da sua mão, quando você estica a planta da sua mão até que ela fique 100% plana, você está trabalhando com uma superfície plana. Ok. Se você fecha a palma da sua mão, se você fecha os dedos como se fosse pegar um copo d'água, você criou uma pequena curvatura naquela superfície plana. Essa curvatura criou, na verdade, uma boca, tá? Uma concavidade. Então, quando você percebe que a superfície plana é como se ela estivesse fechando para dentro de si mesma, formando essa pequena concavidade, essa pequena boca, entre aspas, você percebe que quando se cria essa boca, essa curvatura, a gente trata de um poliedro não convexo, tá bom? Então, o poliedro não convexo é o que apresenta concavidade. E o poliedro convexo é o que não apresenta concavidade. Então, o convexo não tem essa boca. E o não convexo? O não convexo tem essa boca, tem essa curvatura. Tá? Tu vai perceber que, basicamente, são 3 os sólidos desses 6 que a gente tem aí no quadro que possuem essa curvatura. Vocês podem perceber, ó, que esse sólido tem essa curvatura aqui, entre essas duas paredes do poliedro. Esse sólido aqui, ó, tem essa curvatura aqui, entre essas duas paredes do poliedro. E essa escadinha, vou até apagar ali para vocês, para facilitar o entendimento. Tu vai observar que a escada também possui essa curvatura, tá? Entre o que a gente chama de espelho, que é essa partezinha aqui do degrau, e o piso propriamente dito. Entre o espelho e o piso existe também essa curvatura, essa boca. Essa curvatura, essa boca, essa concavidade não aparece nos outros 3. Não aparece, tá? Pode perceber isso. Tem outro jeito da gente perceber? Tem. Eu quero que vocês observem o seguinte. Pode perceber que em todas as figuras eu coloquei uma placa, uma superfície plana apoiada em alguma das suas paredes. Tá? Observe essa placa 100% plana apoiada nessa parede de trás aqui, ó, que eu pintei, que eu colori de azul. O que acontece? Quando você apoia o poliedro, tá? Seja de qual lado for, mas você apoia em alguma face, em alguma parede desse poliedro, uma superfície plana, o poliedro ele fica completamente do mesmo lado dessa superfície plana. Percebeu? Ou seja, essa superfície plana preta que eu desenhei para vocês, ele não corta em nenhum momento o seu poliedro. Nesse caso aqui, tu percebe que quando eu apoiei, ou quando eu cortei, quando eu usei a parede lateral, aliás, essa parede dos fundos aqui do poliedro, como suporte para essa superfície plana, o sólido ficou completamente à frente da placa preta. Não ficou nenhum pedaço
para trás dela. Observe, por exemplo, esse daqui. Eu usei essa parede aqui da frente do poliedro como suporte para essa superfície plana aqui. Observa que o sólido ficou completamente lá atrás dessa parede vermelha, desse muro vermelho, dessa placa vermelha. Ou seja, aqui na frente não sobrou nenhum pedacinho do poliedro para contar a história. Então aqui a gente também tem um caso de poliedro convexo, da mesma forma que esse primeiro em azul aqui. Observe esse aqui de baixo de verdinho claro. Tá? Eu apoiei essa superfície plana nessa parede lateral direita aqui. Observa que o poliedro ficou completamente 100% do lado esquerdo dessa superfície que funciona como uma chapa, que funciona como uma parede. Não tem nenhum pedaço desse poliedro do lado direito. Então a gente tem aqui também mais um caso de poliedro convexo. Agora, isso não vai acontecer com os outros três que eu desenhei, com os três não convexos. Olha só, eu peguei essa paredezinha aqui, tá? Essa parede do poliedro, e apoiei sobre ela essa superfície plana aqui, ó. Tu pode perceber que essa superfície plana, ela vai cortar esse poliedro exatamente aonde? Vai cortar o poliedro exatamente aqui assim, ó. Quando ele corta o poliedro exatamente aqui, tu percebe que uma parte desse poliedro ficou aqui na frente e a outra parte do poliedro ficou lá atrás da placa que eu desenhei para vocês aqui. Então a gente tem um poliedro não convexo. Observe esse de verde aqui. Eu fiz o que exatamente? Eu apoiei essa superfície, essa placa, essa lâmina verde aqui, exatamente sobre essa paredezinha verde. Quando eu apoiei sobre essa parede verde, ela foi cortando, rasgando esse poliedro exatamente em duas partes. Cortou exatamente aqui, ó. Uma parte ficou para a direita, à frente dessa lâmina verde, e a outra parte ficou lá do lado esquerdo, para trás dessa lâmina verde. Então aqui também é um poliedro não convexo. A mesma coisa vai acontecer com essa simulação de escada. É como se eu tivesse apoiado uma chapa, uma lâmina de corte, exatamente sobre esse primeiro degrauzinho da escada. Só que ela se estende cortando esse degrau exatamente aqui, ó. Ela fez com que esse degrau de cima ficasse acima da lâmina e esse degrau de baixo ficasse abaixo da lâmina, obviamente. Tá? Então é mais um caso de poliedro não convexo. Essas são as duas formas bem didáticas da gente entender o que é um poliedro convexo e o não convexo. Tem uma terceira ainda que eu quero que vocês observem para mim aqui, por favor, a partir de agora. Tá? Eu vou fazer uma perfuração. É como se eu lançasse uma flecha. É como se eu perfurasse cada sólido em qualquer parte que você imaginar, mas desde que aconteça uma situação bem específica, tá? Eu quero que vocês observem para mim agora o seguinte: nesse primeiro sólido eu vou perfurar através dessa parede lateral esquerda aqui. Então vou lançar, obviamente, uma lança, uma flecha, furou a parede esquerda, tá? Ela vai passar por dentro desse sólido e vai sair nessa parede da direita aqui. Quando ela sai, ela nunca mais encontra esse sólido, esse poliedro que ela acabou de perfurar. Então ela vai fazer o que? Ela vai entrar uma única vez e vai sair uma única vez desse poliedro. Se ela entra uma única vez e sai em uma única vez, é um poliedro convexo, tá? E aí você pode ficar imaginando situações para perfurar esse sólido, seja em qual ângulo for, de que lado for, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, da direita para a esquerda, tanto faz, tá? O fato é, você não encontrou nenhum momento onde essa perfuração vai ocorrer de novo desse sólido? Não. Então é um poliedro convexo. Compara com isso daqui, por favor, que é essa próxima figura. Tá? Eu vou lançar uma lança que vai fazer esse tipo de percurso, esse corte aqui no nosso poliedro. Então lancei uma lança aqui assim, ó, vai encontrar essa parede da frente nesse pontinho, vai furar, vai passar por dentro do sólido, do poliedro, e vai sair nessa parede aqui. Nesse momento, o furo, a perfuração, a lança saiu de dentro do sólido,
Saiu, ok. Não poderia mais encontrar em hipótese alguma o seu poliedro, mas vai encontrar novamente aqui na frente. Tá? Então o que vai acontecer? O que? Vai furar de novo o seu poliedro e ele vai sair mais ou menos aqui assim. Furou, ele saiu de novo do corpo do poliedro, segue-se o ritmo. Então tu percebe que ele entrou uma vez, saiu uma vez, mas ele entrou pela segunda vez e vai sair pela segunda vez. Isso não poderia ter acontecido novamente. Se aconteceu, e aí você tem que visualizar e enxergar uma possibilidade disso acontecer. Se não existe possibilidade de furar novamente, é convexo. Encontrou a possibilidade de furar novamente, é não convexo. Então essa é a ideia que você tem que ter para poliedros convexos e não convexos. Em resumo, o convexo o convexo não apresenta aquela curvatura como se o sólido estivesse fechando para dentro de si mesmo. O não convexo apresenta a boca, apresenta a curvatura, tá? É exatamente essa curvatura aqui, ó, ok? Isso faz exatamente com que essa perfuração ocorra novamente em algum momento por conta dessa curvatura. Ou, de outra forma, é exatamente por causa dessa curvatura que essa lâmina, essa superfície plana, ela vai, de alguma forma, cortar, tá? Cortar esse poliedro em duas partes. Nesse exemplo aqui, essa parte da frente e lá a parte de trás. Feito esse resumo, vamos colocar aqui para vocês mais alguns exemplos para a gente não só fechar essa parte teórica, mas também dar um plus, dar um bônus, agregar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Vocês têm dois grupos de sólidos de poliedros aí. Os de cima, os verdinhos, são os convexos e os de baixo são os não convexos, os vermelhos, tá? Eu quero que vocês observem para mim alguns detalhes. Aqui você tem um prisma, aqui você tem um cubo com a ponta quebrada, aqui você tem uma pirâmide e aqui você tem um tronco de uma pirâmide. O tronco de uma pirâmide é como se você tivesse cortado a parte de cima da pirâmide e jogado fora. Então estão aí 4 exemplos de poliedros convexos. Todos eles apresentam tão somente na sua formação superfícies planas. E pode perceber, em nenhuma delas apresenta essa curvatura, essa concavidade, essa ideia do sólido fechando para dentro de si mesmo. O que não acontece exatamente nos não convexos. Olha só, apesar de essa figura aqui, esse sólido aqui e também esse poliedro, apesar dos 3 poliedros serem todos formados, obviamente, por superfícies planas, você consegue identificar a curvatura em cada uma delas. Essa curvatura que sai daqui, ó, e passa para essa superfície de baixo, está aqui a boca, tá? Essa outra curvatura que sai daqui, vai até essa parte de cima e retorna por essa paredinha à direita, mais uma curvatura, e mais essa última aqui, ó, tem a curvatura formando como se fosse um V, uma boca como se fosse um V. Então essas 3 de baixo são três poliedros não convexos que apresentam as suas respectivas bocas curvaturas. Eu poderia imaginar, por exemplo, a ideia da perfuração. A perfuração, por exemplo, poderia ser essa aqui, ó, pegando esse sólido, esse poliedro do meio. Tá? Ele vai furar o poliedro exatamente aqui, nesse ponto, na parede esquerda, vai passar por dentro dessa partezinha, vai sair nesse ponto. A partir do momento que saiu, não poderia, em hipótese alguma, voltar a perfurar o sólido. Só que logo na frente ele encontra o sólido e perfura de novo. Então você perfura o sólido, passa de novo pelo seu interior e aí ele sai pela segunda vez de dentro do sólido. É uma forma de se caracterizar um poliedro não convexo. Gente, olhando para as figuras de verde, coloridas, pintadas de verde, os poliedros convexos, eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Vamos olhar esse poliedro aqui. Essas quinas dos poliedros,
são o que a gente chama tecnicamente de vértice. Então você tem aqui um vértice representado nesse poliedro. Precisamente quantos vértices a gente teria nesse poliedro? Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, só que tem mais 5 na parte de baixo, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Então vou representar aqui vértice pela letra V. São 10 vértices ao todo. Ok. A gente também tem os segmentos de reta, os pedacinhos de reta que conectam um vértice ao outro. Por exemplo, ó, desse vértice para esse vértice, eu tenho esse segmento que eu pintei de verde. Isso aqui é o que a gente chama de aresta. Tá? Então, a aresta nada mais é do que o segmento de reta que junta, regra geral, dois vértices consecutivos de um poliedro. Quantos vértices ao todo eu tenho nesse poliedro? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho mais 1, 2, mais 1, 3, 4, 5 em cima. E eu tenho mais 5 embaixo. Ó. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Só que ainda tem os que estão de pé na vertical. 10 mais 1 aqui. 11, 12, 13, 14, eu tenho ao todo 15 arestas. Então vou representar ali arestas pela letra A. A de arestas, ao todo a gente contou 15. E ainda tem as próprias superfícies planas, que caracterizam, obviamente, os poliedros. Vou até pintar de laranja para vocês aqui. Ó. Eu tenho essa paredezinha aqui, que é uma superfície plana, que a gente chama de face. Então aqui eu tenho uma face, mas eu tenho outras. Eu tenho essa da frente aqui, ó, que é a minha segunda face. Ok, estou pintando aqui para destacar para vocês. Então eu tenho duas faces até agora. Eu tenho ainda mais o que exatamente? Eu tenho ainda mais essa terceira face à direita. Ok, três faces ao todo. Aqui atrás, ó, eu tenho essa quarta face. Ok. E aqui atrás também, mais à esquerda, eu tenho a minha quinta face desenhada. Show de bola, tá? Mas eu ainda tenho as de cima e a de baixo. 5 ao todo. Mais uma aqui de cima, ó. Formei a sexta face. E aqui embaixo eu tenho mais uma que seria a sétima face, a sétima superfície desse nosso poliedro. Então eu tenho ao todo 7 faces. Vou representar faces pela letra F. Então tá aqui, ó. Faces é igual a 7. Ok. Só uma curiosidade. Essa face aqui de cima e essa face aqui de baixo, especificamente para esse nosso poliedro, a gente poderia chamar de bases. São as duas bases do nosso poliedro. Mas vamos guardar essa informação, tá? Porque o que nos interessa vem daqui a pouquinho. Ok? Então aqui eu tenho a representação de uma face. Gente, isso daqui também é um poliedro. Tá? Apesar da quina, como eu já tinha dito anteriormente, a quina dessa caixa cúbica está quebrada, mas também é uma superfície plana. Então são vários exemplos que eu tenho aí de poliedros, todos eles convexos, o que não é o caso dos poliedros de baixo. Bem, feita mais essa abordagem, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora nessa próxima relação aqui, que é a relação de Euler. A relação de Euler fala exatamente o que? V mais F é igual a A mais 2. Preste atenção porque essa relação é de extrema importância. Tá? É uma fórmula, é uma relação descoberta, desenvolvida, elaborada por esse camarada aqui, ó, Leonhard Euler. A gente escreve Euler, mas se fala Euler, tá? Quem é esse cara? Euler, como a gente costuma falar no mundo da matemática, da física, ele é um matemático que nasceu na Suíça, na Basileia, em 1707.
e morreu em São Petersburgo, lá na Rússia, em 1783. Como eu já falei, ele é um matemático e ele é um físico que passou a sua vida inteira pulando de galho em galho ali entre a Alemanha e a Rússia, foi onde ele passou a grande parte da sua existência, tá? Esse cara, ele é tão genial, ele é tão brilhante, que ele é considerado um dos 4 maiores gênios de toda a história da matemática e da física, tá? Ele é comparado, por exemplo, ao Arquimedes, ele é comparado, por exemplo, ao Isaac Newton, ele é comparado ao Gauss, ao Gauss da progressão aritmética, né? Carl Friedrich Gauss. Então esse é um dos 4, 5 mais brilhantes, geniais cientistas, matemáticos, físicos que a gente tem na história. Ele tem, obviamente, inúmeras contribuições para a matemática e para a física. Por exemplo, na mecânica, na dinâmica dos fluidos, na questão da óptica, na astronomia, na teoria da música. Na teoria da música, por exemplo, ele conseguiu estabelecer uma relação entre as notas musicais e os números primos. Não foi só isso, obviamente, tá? Mas ele tem grande contribuição também na área da música. Na religião também, o pai dele era pastor, tá? Então ele, assim, ele tem uma grande contribuição, ele estudou muita religião, ele chegou a ser lá na Rússia, ele chegou a ser, por um certo tempo, um curto período de tempo, professor de medicina, para você ter ideia. Então ele, assim, é um cara realmente brilhante, mas ele detestava a área de medicina, só a título de curiosidade. Tá? Ele, por exemplo, na própria matemática, ele é responsável, por exemplo, pela toda a simbologia, por toda a notação de função que a gente conhece hoje. Quando a gente escreve, por exemplo, uma função f de x é igual a, vou inventar aqui, 2x mais 5. Essa simbologia f de x, por exemplo, que a gente usa para função, foi exatamente ele quem criou. Tá? Ele que criou todo o símbolo matemático para traduzir a ideia de função. Funções trigonométricas, com a simbologia, com a representação que a gente conhece hoje modernamente falando. Todas as funções trigonométricas que a gente ainda vai estudar, toda a simbologia que guarda essa matéria, foi ele que criou, foi ele quem desenvolveu. Tá? Por exemplo, o número π. A gente sabe perfeitamente que o número π ele vale aproximadamente 3,1415. A gente já viu isso aqui. Só que, apesar de na época dele, esse valor do número π já ser um valor mundialmente conhecido, tá? Mas a letra grega π, foi ele quem deu popularidade, foi ele quem fez com que a letra π, representativa para o número 3,1415, ganhasse o mundo. Tá? Por quê? Porque ele já nessa época ele era muito famoso, ele já era considerado um dos maiores matemáticos e físicos mais importantes do planeta na época, até hoje, obviamente, mas já na época dele já era conhecido dessa forma. Então, pela sua grandeza, ele acabou popularizando o π, a letra grega π, como sendo a representativa do 3,14. Então, por isso que o π é mundialmente conhecido hoje por esse valor. Quando a gente estuda, por exemplo, a base natural dos logaritmos, né? A gente sabe lá, por exemplo, na base neperiana, que vale aproximadamente 2,7182. Quando a gente escreve, por exemplo, assim, ó, log de 8 na base E, log neperiano de 8. Apesar de ter sido John Napier quem descobriu o número 2,7182, aquela coisa toda, mas tudo leva a crer que foi exatamente Euler quem adotou a letra E como representativa também desse número. Por quê? Porque tem algumas teorias. Uma teoria fala o seguinte, que o E da base natural, base neperiana, é porque o próprio nome dele se escreve com a letra E, de Euler. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é porque a letra E ela está relacionada a exponencial. Logaritmo e exponencial são funções, né, intimamente ligadas uma à outra ali. E a terceira teoria é porque conforme ele ia trabalhando nos seus estudos, nos seus artigos científicos e assim por diante, ele ia catalogando, ele ia organizando o nível do seu desenvolvimento, o nível dos seus trabalhos. Por exemplo, tópico 1, tópico 2,
letra A, letra B, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D. E quando ele chegou na parte desse número 2,7182, ele teria batizado ou chamado de tópico ou a linha E, por exemplo. E aí foi conhecido também por esse tipo de abordagem. Mas nenhuma dessas três teorias sobre o E ela é comprovada até hoje, do porquê a letra E é o 2,7182. Tá? Mais uma curiosidade, quando a gente trabalha, por exemplo, com a ideia de soma, somatório, tá? O somatório é representado hoje por essa letra grega sigma, que nada mais é do que o S maiúsculo do nosso português. Então, somatório de várias coisas, de vários objetos, vários números e assim por diante, ele foi Euler quem criou essa letra grega, foi ele quem estipulou que o somatório seria representado por essa letra grega sigma. Tá? Então a gente poderia ficar criando aqui ou citando vários exemplos para vocês entenderem a importância do Euler no mundo da matemática, no mundo da física. Só para vocês terem mais uma curiosidade, o resultado dessa soma aqui, ó, a gente está falando de somatório, 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado e assim por diante. Tá? Era um somatório que não se tinha certeza, ninguém sabia quanto que ia dar esse resultado e tudo mais. Euler foi o primeiro cara que conseguiu decifrar esse mistério. Ele chegou à conclusão que o resultado dessa soma aqui nada mais é do que π ao quadrado dividido por 6. E nessa altura do campeonato, quando ele conseguiu provar, ele já era um cara top de linha, um dos caras mais geniais que tinha todo o planeta já nessa época. Então o cara realmente é o cara. Gente, feita essa pequena abordagem, que a gente poderia citar, por exemplo, mais o cálculo infinitesimal, a gente poderia falar sobre a teoria dos grafos. A teoria dos grafos, por exemplo, é interessante. Imagina toda a malha do sistema elétrico no país. Tá? Imagina uma teia de aranha, onde os filamentos da teia de aranha fosse a conexão de uma usina hidrelétrica com uma outra usina hidrelétrica no país. Lá na região norte, por exemplo. Tá? Então você poderia ter aqui, ó, lá no norte, 3 usinas hidrelétricas. Aí vai para o nordeste, mais 2. Vai para o centro-oeste, mais 2. Aí tu vai, por exemplo, para o sudeste, mais 4. Aí tu vai lá para o sul, mais 2. Então seriam vários sistemas, várias usinas hidrelétricas conectadas uma com a outra. Por exemplo, essa aqui conecta com essa aqui conecta com essa com essa aqui, por exemplo, conecta com essa e com essa aqui. Então seriam várias conexões de uma usina com outra, formando a malha do sistema elétrico no país. Ok? Estou inventando aqui qualquer possibilidade de conexão. E aí, gente, uma pergunta que poderia ser feita é o seguinte: quantas dessas conexões deveriam ser rompidas, pelo menos, para que houvesse um apagão geral no sistema elétrico no Brasil? Para que o Brasil ficasse completamente às escuras caso a conexão de alguma usina com outra, por exemplo, fosse quebrada, fosse rompida. Por exemplo, vamos supor que essa usina aqui, de alguma forma, tenha algum tipo de rompimento, de conexão, um rompimento com essa usina aqui. Isso aqui não existe mais. Se essa daqui fosse rompida, essa conexão, será que isso provocaria um apagão em todo o país? Será que deixaria o Brasil inteiro sem luz, sem energia elétrica? Isso é a teoria dos grafos, falando de forma bastante simples para vocês. Tá? E aí você trata, por exemplo, isso aqui, ó, de vértices. Tá? Esses pontos aqui de conexão seriam os vértices. As conexões propriamente ditas seriam os que a gente chama de arestas. Então a teoria dos grafos trabalha isso. É uma das áreas mais importantes que a gente tem hoje na matemática. Tá? E foi exatamente o Euler que estabeleceu, quem criou essa linha de estudo, essa teoria. Bem, gente, feita essa abordagem, então a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu até agora. Mas antes
Deixa eu dar mais uma explicada para vocês sobre essa relação de olha. Eu até coloquei aqui, ó, é uma fórmula que nos permite encontrar qualquer um dos três elementos de um poliedro, conhecendo esses outros dois. Então, chamando V de vértice, F de número de face e A o número de aresta, o Euler conseguiu criar essa fórmulazinha aqui, ó. V mais F é igual a A mais 2. E aí é uma fórmula, e fórmula você tem que decorar. Se não fosse importante, eu não passaria para vocês, já que fique claro isso aqui. O que essa fórmula faz? Ela fala o seguinte: se você somar o número de vértices com o número de faces de um poliedro, o resultado tem que ser exatamente igual ao número de arestas desse poliedro mais 2. E aí a gente tem que criar os macetinhos para a gente poder decorar essa frase. Aliás, decorar essa fórmula, né? O que eu vou sugerir? Eu vou sugerir o seguinte: você que está às vezes de olho na gatinha da sala, ou a gatinha que está de olho no gatinho da sala, o que eu posso sugerir para vocês fazerem? Chame um, chame o outro para poder estudar um junto com o outro. Domingão à noite, 8 horas, show de bola, né? 8 horas não é da manhã não, 8 horas da noite. Excelente horário para estudar, não é verdade? Chama para estudar, fala assim: pô fulana, estou com dificuldade ali para estudar matemática, você pode me ajudar? Você que manda bem na matemática? Lógico que posso, jamais vou deixar você na mão. Aí chega lá com o caderno todo aberto lá na mesa de vocês, né? Aí você de repente solta para ele ou solta para ela a seguinte frase: vamos fazer amor a dois? Não, não é isso não, pelo amor de Deus. Tá, chega de bobeira. Nada de fazer amor não, tá? A hora ali é de estar. Vocês têm que se preocupar com o futuro de vocês, tá? Então foca nos estudos. Nada de vamos fazer amor a dois não, tá bom? Bem, o que vocês podem fazer? Troca por uma coisa menos difícil, menos dura, né? Trate sempre a mulher com romantismo, com chocolate, com flores. É isso que vocês têm que fazer, tá? Se mesmo assim não estiver difícil, fala assim: então vamos fazer o seguinte, já que não quer nada disso negócio de vamos fazer amor a dois, então tu começa, liga a televisão, vai assistir o jogo do Mengão, e aí começa a aparecer saudações do Mengão, começa a cantar para ela assim, ó: vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo. Concorda? Então, vamos ser campeão, vamos Flamengo. Vamos Flamengo ao segundo título da Libertadores, ou aliás, o segundo título do Mundial Interclubes. Então assim, não quer, para com esse negócio de vamos fazer amor a dois, e agora vamos Flamengo ao segundo título mundial. Então, brincadeiras à parte, é uma forma de vocês decorarem aí a formulazinha da relação de Euler, tá? Vamos fazer amor a dois? Não, vamos Flamengo ao segundo título. É isso que vocês têm que decorar. V mais F é igual a A mais 2. Vamos colocar em prática então, né? Vamos ver como é que se trabalha isso tudo que a gente aprendeu, que a gente abordou com vocês até agora. Vamos lá, questãozinha número 1. Um poliedro convexo possui 8 faces e 16 vértices. Então vou escrever aqui, ó, faces é exatamente igual a 8 e vértices é exatamente igual a 16. Determine a soma do número de faces, número de vértices e número de arestas desse poliedro. Então tá aqui, ó, face mais vértice mais aresta, isso tudo aqui vai ser exatamente igual a quanto? Interrogação. Só que, gente, um detalhe, o F, ele te falou que vale 8. O vértice, ele te falou que ao todo são 16. Então você tem que fazer o que aqui? 8 mais 16 mais o valor de A. Quanto que é 8 mais 16 mais o valor de A? Vai ser, na verdade, 24 mais A. Então, gente, o seu objetivo a partir de agora vai ser descobrir qual é o valor de A para somar com 24. É isso aqui o seu objetivo. Descubra primeiro o valor de A e o resultado soma 24 e acabou o problema, tá? Mas como ele te falou de poliedro convexo e ele fez uma relação entre faces, vértices e arestas, qual é a fórmula ou qual é a relação que vocês conhecem?
É a velha conhecida relação de Euler. É a relação de Euler que vocês têm que trabalhar a partir de agora. A relação de Euler fala o quê? Vamos fazer amor a dois. Não, nada disso, desculpa. A relação de Euler fala o quê? Vamos Flamengo ao segundo título mundial. É isso que é a fórmula de Euler. O que é o V? O V você já sabe aqui, ó. 16, tá aqui, ó. Mais o F. Quanto que é o F? 8. Isso aqui vai ser exatamente igual ao A que você vai descobrir agora. E no final, mais 2. 16 mais 8 vai dar 24. 24 vai ser exatamente igual a mais 2. Gente, o objetivo é descobrir o valor de A. Joga esse 2 para o lado esquerdo. A operação inversa da soma é a subtração. Então vai ficar 24 menos 2 é o nosso A. Então o A vale quanto? 24 menos 2, 22. Se você já tem o valor de A, acabou, porque agora é só jogar nessa formulazinha aqui e acabou o problema, tá? Então vou escrever aqui, ó, assim, vírgula, 24 mais A vai ser exatamente igual a 24 mais 22. Isso aqui vai dar 46. É a soma que ele queria que você fizesse, tá? Vértice mais face mais aresta. O somatório disso tudo dá quanto? 46. É uma mera soma. Relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. Antes de eu passar para a próxima questão, eu quero voltar um pouquinho nesse quadro aqui, tá? Gente, lembra desse sólido, desse poliedro que a gente desenhou, rabiscou, que eu até coloquei aqui, ó, VFA 10, 15, 17? Vamos verificar se a fórmula de Euler vale? Relação de Euler. Será que valeria também para esse sólido aqui? Vamos observar, tá? A fórmula é V mais F é igual a A mais 2. Vamos substituir os valores? Quanto que vale o V? Tá aqui, ó. O V vale 10. Mais o F. Quanto que vale o F? O F vale 7. Vai ser igual ao A. Quanto que vale o A? 15. Então, 15. E no final, mais 2. Gente, 10 mais 7 dá quanto, hein? 17. Igual a, quanto que é 15 mais 2? 17 também. Então, deu certinho a relação de Euler. Uma coisa que eu quero que vocês saibam. A relação de Euler vale para 100% dos casos de poliedros convexos, sem exceção. Sem exceção. Todos os casos de poliedros convexos, se você aplicar a relação de Euler, está valendo. Se você aplicar aqui, aqui e aqui, está valendo, tá? E para os poliedros não convexos? Bem, os poliedros não convexos, vocês percebam que eles são bem mais tortos, umas figuras mais malucas, figuras mais irregulares. Não é uma figura toda certinha como são os poliedros convexos. Então você conta nos dedos quais são os poliedros não convexos que a gente poderia trabalhar a relação de Euler. Ou seja, é muito pouco provável de você conseguir, regra geral, tá? Aplicar a relação de Euler em poliedros não convexos, tipo esses aqui de baixo, tipo esses vermelhos. A título de curiosidade, eu até deixo como sugestão, experimente aplicar a relação de Euler aqui, aqui, aqui e ver se vai dar certo. E faça a mesma coisa com esses 4 aqui de cima e ver se vai dar certo ou não, tá? Então, a relação de Euler falou que é poliedro convexo, manda ver. Fecha o olho, aplica a fórmula e corre para o abraço, porque a fórmula é garantida para poliedro convexo, tá? Voltando, vamos para a segunda questão aqui dessa nossa aula de hoje. Solução. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas, opa, ele falou que arestas, o número de arestas vale 22, ok. Ele falou que o número de faces é igual ao número de vértices. Então ele já te garantiu o quê?
que a quantidade de faces é exatamente igual à quantidade de vértices. Para eu não trabalhar com duas letras diferentes, se elas são iguais, vou falar que ambas valem x, para facilitar um pouco o raciocínio, tá? Aí veio, ó, utilizando a relação de Euler, determina o número de faces. Então ele perguntou o que, basicamente? O f. Quanto que vale o f? Se ele te falou em poliedro convexo e relacionou arestas, faces e vértices, não pense em duas vezes, tá? Aplica a velha conhecida relação de Euler. Então vamos aplicar. A relação de Euler fala que V mais F é exatamente igual a A mais 2. Relação de Euler é uma relação que trata ao mesmo tempo, relaciona ao mesmo tempo o número de vértices, arestas e face de um poliedro convexo. Quem é o nosso V? O V eu falei que vale x, então está aqui, ó. Mas quem é o nosso F? Eu falei que o F também vale x, então ok. Igual a o A ele falou que vale 22. 22 mais aqui o finalzinho 2. Gente, eu tenho que 2x vai ser exatamente igual a 24. Se 2x é 24, o x é exatamente igual a 12. Se eu tenho o valor de x igual a 12, acabou o problema. Por quê? Porque eu falei lá no início do problema que o nosso x era também o f. E ele perguntou exatamente o f. Então, assim, vírgula, f igual a 12. Está aqui a nossa resposta. Então, esse poliedro possui exatamente 12 faces. É essa a resposta do problema. Tá? E, por fim, essa questão número 3, última questão dessa aula de hoje, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem um detalhezinho extra nela, tá? Um poliedro convexo possui 5 faces pentagonais. Gente, face pentagonal, eu vou falar que é F5, faces de um pentágono, tá bom? Ele falou que são quantas faces pentagonais? Ele falou que são 5. Significa o quê? Que você tem, formando esse poliedro, 5 figuras semelhantes, parecidas com essa aqui. Tá? Então, ao todo, você tem formando, fechando o seu poliedro, 5 figuras muito parecidas com essa. Ok. Está aqui uma face pentagonal. Ele falou que possui também 3 faces triangulares. Então, vou chamar aqui, ó, face triangular. Ao todo, ele falou que vale 3. Coincidência, tá, gente? Desse númerozinho aqui ser 3 e desse númerozinho aqui também ser 5. Os dois serem iguais. Mera coincidência. Eu poderia falar que são 20 faces pentagonais. Eu poderia falar que são 17 faces triangulares. Eu poderia criar aqui quantas eu quiser, tá? Mas o mais importante é você perceber o seguinte: quantas faces exatamente iguais a um triângulo esse problema apresenta? Esse problema apresenta 3 faces triangulares, 3 triângulos compondo, formando esse nosso poliedro. Aí ele falou o seguinte: determina o número de arestas desse poliedro. Eu vou escrever aqui, ó, o total de arestas. Isso aqui vai ser exatamente igual a quanto? Interrogação. Gente, vamos para essa única face pentagonal aqui. Quantas você tem arestas? 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Se em uma face pentagonal você tem 5, em 5 faces pentagonais você tem quantas arestas? 5 vezes 5, né? 5 vezes mais. Então 5 vezes 5 vai ser exatamente igual a 25 arestas. Ok, guardem essa informação. De novo, agora só que na face pentagonal. Se numa face, aliás, uma face triangular agora. Se nessa face triangular aqui você tem 1, 2, 3 arestas, se você tem 3 faces triangulares, tu vai ter ao todo quantas arestas? 3 vezes 3. 3 vezes mais. 3 vezes 3, 9 arestas.
Ok, guardem essa informação. Só que, gente, essas arestas, esses pentágonos, esses triângulos, eles não estão sozinhos, guardados ou isolados nesse poliedro. Eles estão colados um com o outro, tá? Então você tem, por exemplo, nessa face aqui pentagonal, você tem, por exemplo, um outro pentágono grudado nele. Por exemplo, você teria esse pentágono aqui assim, ó. Quando você percebe que esse poliedro é formado por vários pentágonos, um grudado no outro, aí você tem que tomar cuidado para não contar errado a quantidade de arestas. Se nesse aqui de cima você tem 5 arestas, nesse de baixo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas esse aqui você já contou. Então você tem que tomar cuidado para não contar a mesma aresta duas vezes. Tá? Por exemplo, às vezes grudado nesses dois pentágonos aqui, você tem essa face triangular que eu estou fechando para vocês. Então você tem 1, 2, 3. Quando você conta as arestas desse triângulo aqui, você tem esse triângulo, aliás, essa aresta aqui e essa aresta aqui também. Só que essa aresta você já contou quando contou desse pentágono. Essa aresta aqui você já contou quando contou esse pentágono. Então, para que não ocorra a possibilidade de você contar a mesma aresta duas vezes, você vai somar todas as arestas e dividir por 2. Então aqui, ó, o total ou a soma vai ser exatamente igual a quanto? 25 mais 9, isso aqui vai dar um total de 34 arestas. Porém, para você não contar duas vezes a mesma aresta, você divide tudo por 2. Divide por 2 e aí você tem exatamente o que? 34 dividido por 2 é 17. Então essa é a nossa resposta. 17 arestas é o que possui esse nosso poliedro convexo. Tentem tomar cuidado com essa ideia de não contar a mesma aresta duas vezes. Se você entendeu isso, é só perceber que pega o total de arestas, divide por 2 e fecha a conta. A gente para por aqui. Eu espero ter ajudado vocês e estudem, tá? Estudem porque a matéria é simples, mas ela pode complicar, principalmente em questões tipo essa número 3, se vocês não tiverem bastante atenção, se vocês não tiverem bastante cuidado na hora de fazer essas observações. A gente se encontra na próxima aula. Bom estudo e até lá!